Olá, amados irmãos. Chegou o momento de termos a reflexão, nossa meditação na Palavra de Deus. E hoje aqui um pouco nós vamos refletir sobre o medo. Todos nós já sentimos medo alguma vez na vida. Ou até então estamos presenciando o medo agora? Não sei. O interessante é que o medo é uma coisa normal do ser humano sentir, pois Deus nos fez capaz de sentirmos várias emoções. Porém, Deus nos ensina através da sua palavra que não devemos deixar ser dominados pelos sentimentos, mas antes nós devemos controlá-lo. Então a palavra em Efésios capítulo 4, versículo 26 nos diz, né? Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E também a palavra nos diz em Gênesis 4, versículo 7, que se procederdes bem, não será aceito. Se todavia procederdes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti. Mas cabe a ti, cumpre a ti dominá-lo. Então a palavra nos orienta, nós não devemos deixar os sentimentos tomarem conta de nós. E o medo é um estado emocional que é provocado, na verdade, pela consciência em casos de perigo, ou quando em alguma situação a consciência provoca isso na gente. Nós sentimos esse medo, esse estado de perigo, esse estado de alerta. E o medo também é um sentimento de ansiedade quando se não tem razão fundamentada. Por exemplo, eu não sei o que vai acontecer se eu fizer isso, ou se não fizer aquilo, então eu tenho medo de fazer. E também o medo, ele é quando gera também uma inquietação sobre alguma coisa desagradável. Por exemplo, a possibilidade de insucesso, a possibilidade de falha. Nossa, eu não sei se isso vai dar certo, não sei se vai falhar, será? Então você fica com medo de agir. E também o medo, por outro lado, ele também é um comportamento que reflete, né, a covardia, ou reflete nas atitudes nossas. Por exemplo, a pessoa fugiu porque teve medo, a pessoa correu porque teve medo, a pessoa se escondeu porque teve medo. E o interessante então é que com isso nós vemos que podemos concluir que o medo pode nos levar a tomar atitudes erradas e atitudes que não queremos, ou então o medo pode levar a gente não tomar as atitudes que podem ser necessárias. Por isso o perigo de sermos controlados por esse sentimento ou outro sentimento. E refletindo então na palavra de Deus, eu procurei buscar o primeiro caso onde a Escritura revela, né, nos demonstra o medo do ser humano. Então, abra comigo sua Bíblia aí, em Gênesis, capítulo 3, vamos ler do versículo 7 a 10. Gênesis, capítulo 3, dos versículos 7 a 10. Então a palavra diz: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então lemos aqui, né, o trecho, um relato que nos fala sobre a desobediência de Adão e Eva. Desobediência que resultou então na separação entre o homem e Deus. Desobediência que resultou na tendência do homem ao mal. Desobediência que resultou na culpa que o homem acarretou, consequência do pecado. Consequência que gerou, né, muito sofrimento na humanidade, ainda gera. E a morte. Tudo isso resultou devido a esse ato, né? Em Romanos 5,12 nos diz: portanto, né, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos nós pecamos. Todos pecaram. Então, para esse primeiro casal,
a consequência imediata foi sentir o quê? Vergonha e medo. Eles sentiram vergonha e medo e se esconderam de Deus. Então, desde então, como o Romanos 5,12 nos diz, a humanidade vem sofrendo com as consequências do pecado. E as pessoas então sonham em viver sem medo. Porém, os progressos científicos, os progressos culturais, não trouxeram uma solução para esse problema. Nós vemos aí, as pessoas colocam alarme, colocam cerca elétrica, colocam todo tipo de proteção, mas ainda não se sentem seguras. Ainda tem medo, grades nas janelas, mas ainda tem medo. Carro com seguro, carro com vidro elétrico, carro com alarme, carro com rastreador, mas ainda tem medo. Interessante que até os assaltantes vivem com medo. Por isso que eles têm até mesmo atitudes, né, agressivas, e por isso eles são perigosos. Mas então pensamos, é impossível viver sem medo. Mas houve alguém aqui que viveu sem medo. Ele, Jesus Cristo. Jesus, ele não fugiu ou não se ocultou de seus inimigos, nem mesmo quando estava para ser preso. Entretanto, ele reconheceu que esse sentimento do medo é uma realidade para todos nós, seres humanos. Tanto que Jesus, em muitas ocasiões do seu ministério, ele falou para os seus discípulos, não temam, não tenhais medo. Jesus falou. Mas pensamos, como não ter medo quando impera o terrorismo e a violência nesse mundo? Quando não ter medo quando catástrofes de todos os tipos ameaçam a nossa vida? Quando não temer quando uma epidemia dessa nos assola, não somente a nós, mas toda a humanidade no mundo? Amados, Jesus sabe de todos os nossos temores. Tanto que o próprio nosso Senhor nos anima. Amados, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Nós teremos, mesmo como consequência do pecado, estaremos sujeitos a passar por essas dificuldades aqui na terra. E Jesus, em outra ocasião, ele falou para os seus discípulos, Mateus 10, versículo 28, não tenham medo dos que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Então, irmãos, nós estamos sendo sim assolados por essa epidemia devastadora, por essa epidemia que tem nos assolado, essa epidemia que tem causado muitas aflições, muito medo, muito tumulto em toda a humanidade no mundo. Mas, irmãos, não fiquemos somente temerosos ou deixando esse medo tomar conta das nossas vidas, tomar conta das nossas atitudes, porque devemos lembrar que não devemos deixar ser possuídos por este medo, mas antes devemos controlá-lo para tomar atitudes sábias, para tomar atitudes que agradam a Deus, atitudes que são iluminadas pelo Espírito Santo. Portanto, que nós possamos lembrar que o medo que temos que evitar é esse, é desobedecer a Deus, é estar contra Deus, porque assim pereceremos não só o corpo, mas também a alma no inferno. Contudo, amados, nós temos que ter controle sobre esse medo, para que não deixemos as nossas atitudes serem controladas por esse medo. E a gente vê um exemplo muito forte na palavra de Deus do apóstolo Paulo, porque o Paulo escreveu uma relação de sofrimentos pelos quais ele passou. Então, lá em 2 Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 11, dos versos 23 a 30, a palavra vai nos dizer lá que Paulo, ele foi preso. Ele vai estar relatando que ele foi açoitado. Ele vai estar relatando que foi exposto à morte muitas vezes. Ele vai relatar que ele foi golpeado por várias vezes. Que ele foi apedrejado. Que ele sofreu naufrágios. Que ele ficou à deriva. Que ele passou por perigos nas viagens. Perigos nas cidades. Que ele ficou noites sem dormir porque judeus queriam matá-lo. Porque os fariseus queriam matá-lo.
ele teve fome, teve sede. Mas o interessante é que nessa lista de sofrimentos e tribulações que Paulo descreveu detalhadamente, você pode conferir, 2 Coríntios 11, 23 ao 30, Paulo não citou o medo. E pensamos, qual o segredo? Como que ele fez isso? Qual que é o segredo que Paulo tem? A resposta, amados, está em Romanos capítulo 8, versículo 37 a 39. Porque lá Paulo diz, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em nós, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amados, tomemos essa verdade. Tomemos isso e vivamos confiantes em Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus. Então, como vimos, como consequência do pecado, vamos estar sujeitos a muitas coisas terríveis, amados. Infelizmente, muitas coisas terríveis aqui nessa terra. Mas veja o que Jesus nos proporciona. Continuando a leitura de Romanos capítulo 5, versos 17 a 19, a palavra diz que se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, reinou toda essa consequência do pecado, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus. Temos que então viver por meio de Jesus. Porque lá no versículo 18 continua, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos para condenação, assim também por um só ato de justiça de Jesus veio a graça sobre todos nós para a justificação que dá vida. Verso 19, porque como pela desobediência de um, Adão e Eva, veio muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um, muitos se tornaram justos. Amados, olha que bênção que temos em Jesus Cristo. Somos justificados por Jesus. Então, uma das lições que podemos aprender aqui hoje em Gênesis 3, que foi a nossa leitura inicial, é que Adão e Eva sentiram vergonha e medo porque eles desobedeceram a Deus. Sentiram vergonha e medo porque pecaram. Sentiram vergonha e medo porque eles estavam numa situação oposta de Deus. Eles estavam contra Deus. Então não deixemos, amados, o medo de coisas terrenas, o medo de coisas físicas tampar as nossas visões espirituais. Que nós possamos ter o controle dessa situação por fé e agir pela fé em Jesus. Lembre-se, se nós estamos fiéis fazendo a vontade de Deus, continue assim, amado, persevere e não tenha medo, antes tenha confiança em Jesus, tenha confiança no galardão que nós teremos juntamente com Ele, tenha confiança nas bênçãos que nós temos em Jesus. Porque com Cristo na vida, o medo vai ceder. Que possamos então tomar nossas atitudes não pelo medo, amados, mas pela nossa fé e confiança em Deus. Então, amado, fique firme, que eu e você possamos perseverar firmes, confiantes em Deus. Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor Deus, Pai Santo, Pai amado, nós queremos, no nome de Jesus, agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade. Te louvamos, ó Deus, por nos capacitar com meios, capacitar com essas tecnologias, com essas possibilidades, ó Deus, de mesmo distantes, nós, irmãos em Cristo, podemos estar ainda unidos nesse propósito que separamos, ó Pai, para agradar ao Senhor, para louvar ao Senhor, para meditar na palavra do Senhor, para ser exortado, edificado pela palavra do Senhor. Eu rogo, ó Pai, no nome de Jesus, que o Senhor abençoe todas as famílias da Igreja do Senhor. Eu rogo no nome de Jesus que o Senhor nos abençoe, ó Pai, para que possamos manter essa confiança em Ti, para que possamos manter esperança em Ti. Rogamos, ó Pai, no nome de Jesus, para que o Senhor traga solução para este mal.
Rogamos, meu Deus, no nome de Jesus, para que o Senhor acrescente a nossa fé, ó Pai, acrescente a nossa confiança, nos transforme para sermos pessoas melhores. Por favor, Pai, abençoe todo o povo do Senhor. No nome de Jesus, rogamos que perdoe as nossas falhas. Sê conosco e nos ajude a permanecer, ó Pai, firmes até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo ou até o dia da nossa repentina morte. Oramos e agradecemos no nome dele, pedimos misericórdia, ó Pai, para todo mundo, por uma solução para essa epidemia, ó Pai, que assola toda a humanidade, e temos essa confiança no Senhor, porque o Senhor é Rei dos Reis, Senhores do Senhor, Médico dos médicos. E é no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém, ó Pai soberano. Fiquem com Deus.